Fala galera, chegando aqui no Setoristas para a gente falar do Internacional. E a thumb do vídeo diz valorizado para Maurício. Ontem falamos dele e do interesse do futebol europeu no jogador, que ainda segue. Mas eu vou te contar no vídeo de hoje os bastidores da renovação de contrato de Maurício com o Internacional. O Colorado ampliou o vínculo com o jovem meia que é titular do time do técnico Mano Menezes. Vamos falar também do desfalque que o Inter tem confirmado na lateral esquerda para o jogo contra o Caxias e do que foi esse dia do Internacional, que está se preparando para enfrentar a equipe da Serra Gaúcha no domingo, na semifinal, jogo de volta no Campeonato Gaúcho. Tudo isso e muito mais a partir de agora, depois da vinheta aqui no Setoristas. Bom, galera, vamos lá, né? Chegando pra gente falar do Internacional, falar do dia da terça-feira colorado. E a principal informação no Inter é da renovação, da prorrogação do contrato que o Inter fez com o meia Maurício, meia de 21 anos, que chegou no Beira-Rio em 2020, vindo da equipe do Cruzeiro. E quem não lembra daquele negócio, né? O William Potker foi para o Cruzeiro e o Cruzeiro cedeu o Maurício para o Internacional. O Inter adquiriu 50% dos direitos econômicos do Maurício e aí ele veio atuar aqui em Porto Alegre com a camisa colorada. De lá para cá, 123 jogos do Maurício com a camisa do Inter. 15 gols e 16 assistências, virando titular em muitos momentos e ganhando essa condição principalmente com a chegada do técnico Mano Menezes a partir da metade do ano passado para cá, sendo destaque na equipe colorada. Despertando interesse, né? Como nós já falamos aqui no canal, da Atalanta da Itália, que o staff do clube italiano procurou o staff do Maurício em dezembro do ano passado, saber as condições, o interesse do atleta em jogar no futebol europeu, daqui a pouco na Itália, saber mais ou menos o que o Inter gostaria para negociar esse jogador. Não fez proposta, é verdade, mas já ficou por dentro das informações de bastidores do Maurício. Também, como nós falamos no vídeo de ontem, trouxemos essa informação aqui no Setoristas, lá em Portugal se noticia do interesse do Benfica no Maurício. O clube português também não fez proposta, assim como a Atalanta também não fez, mas está observando as atuações do Maurício com a camisa do Internacional, os jogos dele aqui em Porto Alegre, está na pauta também do Benfica. E aliás, né, quem acompanha o futebol europeu assim como eu, é o tipo de negócio que os clubes portugueses, e no caso o Benfica, gosta, né? Compraria o jogador para o padrão europeu um valor um pouco mais baixo. O Maurício é um jogador jovem, tem 21 anos, vai fazer 22 ainda nessa temporada. E depois pode ter um poder de revenda maior, que é interessante para a equipe do Benfica, né? Convenhamos. Então, por isso também o Maurício chama atenção. Bom, mediante a isso, ao Corinthians aqui no Brasil e o Red Bull Bragantino. Também são dois clubes que observaram o Maurício, mas sabe que é difícil contratar esse jogador porque o Inter só pensa em vendê-lo para a Europa. Mas está na pauta dos dois clubes também. Tamanho para vocês entenderem a valorização que tem o Maurício no mercado nacional, no mercado europeu e com as atuações dele no Inter. Pois bem, hoje o Inter anunciou sua renovação de contrato. O Inter ampliou o contrato. O vínculo do Maurício acabaria em outubro de 2025. O Inter pegou e ampliou, prorrogou esse vínculo até dezembro de 2027. Prorrogou por mais 2 temporadas o Maurício esse seu contrato. Claro que o jogador ganha uma valorização salarial. O Inter aumenta uma multa rescisória para uma possível venda do jogador. Também é importante para proteger o clube. Sabendo de toda essa valorização externa que tem o Maurício, o Internacional se cercou bem, acertou com o jogador uma renovação contratual, prolongando o vínculo dele, que vai agora até dezembro de 2027, valorizando o jogador financeiramente também e protegendo o clube, mexendo também na multa rescisória. Eu não consegui confirmar o valor da multa rescisória do Maurício, mas é uma multa que está com valor mais elevado. Inicialmente, o Inter entendia que vender o atleta de 6 a 8 milhões de euros seria um valor interessante, mas agora essa multa deve ser superior e também o Inter vai querer no mínimo, né, jogando por baixo, aí uns 10 milhões de euros para negociar esse jogador para mais. Até porque o Inter é dono, né, de 50% dos direitos econômicos do jogador. Maurício é dividido em 4 partes: 50% do Inter, 25% do Cruzeiro, que é o seu clube formador também, 20% do Desportivo Brasil e 5% do próprio atleta. Então o Inter, para ficar com bom valor financeiro mediante uma possível venda deste jogador, teria que
pegar um valor elevado maior. Daqui a pouco o Inter pega 15 milhões de euros e fica aí com metade desse valor, estaria 7 milhões e meio, 8 milhões, dependendo das negociações. Por exemplo, né? Só um exemplo para você ter uma ideia, porque o jogador tem uma divisão em 4 partes aí na sua negociação. Mas essa é a principal notícia do Inter, renovando o vínculo contratual do Maurício. Maurício, aliás, que domingo será titular contra o Caxias no Beira-Rio. Antes de eu falar dos desfalques, né, e principalmente da confirmação de mais um desfalque para o técnico Mano Menezes, um problema para o jogo contra Ser Caxias no Beira-Rio no próximo final de semana, quero dizer o seguinte: se você não é inscrito no canal Setoristas, aqui embaixo, ativa as notificações, te inscreve no canal para ficar por dentro das coisas da dupla Grenal. Se tu já é inscrito, poxa, muito obrigado pela parceria, pelo apoio com a gente, e compartilha com todo mundo esse vídeo aí para cada vez ir mais longe do nosso trabalho, e deixa teu comentário aqui. Gostou aí da renovação de contrato que o Inter fez com o Maurício, prorrogando o vínculo do jogador? Deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre essa notícia no lado colorado. Mas para a gente seguir, o René, que foi substituído no intervalo lá em Caxias. Eu estava trabalhando no jogo pela Rádio Guaíba. O René saiu, o Tauan Lara entrou no seu lugar. Ele sentiu um desconforto muscular. Pois bem, ele teve confirmado uma lesão muscular na coxa direita e fica fora da partida de domingo no estádio Beira-Rio. Portanto, além do Johnny, que está com a seleção norte-americana, o Inter tem mais um desfalque confirmado. Agora o lateral esquerdo René está fora do jogo contra o Caxias. O Tauan Lara é quem deve ser o seu substituto, e é substituto natural, assim foi na Serra Gaúcha no segundo tempo lá no Centenário, e deve acontecer o mesmo aqui no estádio Beira-Rio no próximo domingo. Já o meia Maurício, que nós falamos mais cedo no vídeo da valorização que ele recebeu interna no Inter, com a prorrogação do seu contrato, o meia Maurício e o volante Matheus Dias saíram também com a situação de observação do Departamento Médico Colorado. Os dois foram liberados e ficam à disposição do técnico Mano Menezes para a partida diante do Ser Caxias no domingo no estádio Beira-Rio. Galera, e para fechar o vídeo, para fechar com as informações do Inter no dia de hoje, Colorado, a diretoria ainda aguarda a resposta do Kashima Antlers do Japão sobre uma liberação de Diego Pituca, volante de 30 anos que está desde 2021 no clube japonês. Diego Pituca, nós falamos no vídeo de ontem também, se destacou no Santos, né? E foi para o futebol japonês. O Inter fez uma proposta, está na mesa do Kashima Antlers, 10 milhões de reais para liberar o jogador. Só que os japoneses ainda não responderam essa proposta do Internacional. O Colorado aguarda nesse momento, sabe que o Diego Pituca tem o desejo de jogar em Porto Alegre, mas também tem o desejo do Santos nesse jogador, e aí tem uma concorrência para o Inter. Mas o Colorado se adiantou e fez uma proposta ao clube japonês. Agora o Inter está aguardando, né? Está de stand-by, aguardando a resposta da equipe do Japão sobre a situação do Diego Pituca, se vai liberar o jogador ou não para atuar no Internacional. Tá bom, galera? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essas as principais informações do dia do Internacional, você sabe, né? A gente volta a qualquer momento com mais informações da dupla Grenal aqui no canal Setoristas. Deixa o teu like no vídeo, comenta aí o que você achou da prorrogação do contrato do Maurício. E se tu tá vendo o vídeo pela primeira vez e não é inscrito no canal, te inscreve no Setoristas, ativa as notificações para não perder nada. Valeu, até a próxima!